algo vai acontecer contigo aqui nesta noite. Mas, irmão Fredson, o que é que tem a ver esse texto do tema com o texto que você ora acabou de ler? São textos incompatíveis? São, na sua ótica humana. São textos que não tem nada a ver um com o outro. Tem, na minha ótica humana. São textos paradoxal? São sim, na ótica natural. Mas pesquisando a Bíblia, para não trazer um pão dormido para esta igreja, sempre que subo aqui, pastor Ivel, eu peço a Deus um pão novo. Eu conheço o Senhor, é de Bíblia, gosto de palavra, e esse povo também conhece. E Deus tem um pão saindo do forno para esta igreja. Se está com fome, coma muito. Se está sem fome, se alimente pouco, mas não saia sem comer este pão, porque lá fora você pode perecer. Em Marcos 16, uma história estava para acontecer. Diz-nos que algumas mulheres, diácono Sérgio, elas foram ao sepulcro de Jesus fazer o quê? Ungir o corpo do mestre. Aleluia! Preparar o corpo do mestre. Só que ao meio do caminho elas estavam conversando entre si. Chegando no meio do caminho, perguntaram umas às outras: ei, irmã, quem vai remover aquela grande pedra? E a outra responde: eu não sei, porque é muito pesada, mas nós vamos ver o corpo do mestre. Penso eu com os meus neurônios. E continuam a caminhada. E para espanto delas, ao chegarem na porta do sepulcro, a pedra grande já tinha sido removida. Uma mão forte e poderosa removeu a pedra. Alguém com poder sobrenatural fez o milagre. Espantadas, amedrontadas, elas param na porta do sepulcro, irmã Bruna, e começam um questionamento. E ao saírem, um jovem que estava vestido com roupas brancas gritam: ei, mulheres, esperem um pouco, eu tenho um recado para vocês enviar para algumas pessoas. Aquelas mulheres não entenderam. Sabe por quê, mulheres? Eu sei que vocês vieram aqui buscar Jesus Cristo, o Nazareno. Sim, viemos. Ele não está mais aqui. Vejam, ele já ressuscitou. Naquele momento, os outros mesmo que estavam de tristeza transformam-se em alegria e perguntam a elas: quem sabe onde é que eles estão? Onde é que o mestre está? E o jovem responde: onde ele está eu não sei, mas um recado ele mandou que eu entregasse a vocês, para você ir dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Se eu estivesse no meio das 4 mulheres, pastores da minha tribuna e obreiros, eu iria perguntar para ele: jovem, por que eu tenho que dizer aos discípulos e também a Pedro? Pedro é discípulo de Jesus. Eu digo só aos discípulos e globalizo todos de uma única forma: meu filho, Jesus saiu da sepultura, pediu que eu entregasse um recado para você, dizer aos discípulos e chamar Pedro em particular e dar o recado para ele também. Deus poderoso! Olha! Quem foi Pedro? Quem foi este homem que teve o privilégio de receber um recado particular de Jesus? Quem foi este homem? Pedro foi aquele homem que andou sobre o mar, participou da transfiguração, foi o homem que presenciou milagres e prodígios do nosso mestre, foi o homem que permeou a terra por aproximadamente 3 anos com Cristo Jesus. Mas foi um homem como falha, como eu e você nós somos. Foi um homem que em meio às suas andanças teve altos e baixos. E eu vou lhe mostrar agora nesta palavra aonde é que Pedro estava para receber este recado da parte do Senhor. E o nosso Deus ministrando ao nosso coração disse: Deus, porque o recado teve que ir para Pedro em particular. Meu filho,
Pedro estava afastado da minha presença. Aqui não vemos isso acontecer no capítulo 16, mas volte nos textos anteriores dos evangelhos. Em Mateus 26, na última ceia, onde está Jesus Cristo com o seu discípulo, ele disse: olha, esta noite ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, dizendo: eu serei entregue para a morte, mas todos vocês me deixarão. Pedro, superestimado, crente vigoroso, crente de coragem, pediu a palavra: Senhor, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. Jesus disse: Pedro, me permita, antes que o galo cante, tu terás me negado. Mas Jesus, aonde o Senhor for, na morte, na prisão, eu estarei contigo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui, pastor Erivel, não é um treinamento de combate a incêndio. Isso aqui é uma guerra contra o inferno. E nesta noite tu vais sair munida de ferramenta para guerrear contra o demônio e contra o inferno. Ou ele sai da frente, ou tu passa por cima dele, porque tu vais sair nesta noite alimentado. A ceia termina, auxiliar Jair. Diz a história que chegam homens com paus e tochas, e está escrito que todos deixaram Jesus. Eu disse todos, de André a Pedro. Cadê aquele homem que prometeu ficar com o mestre na morte e na prisão? Cadê aquele homem corajoso para andar sobre o mar e depois afundar e pedir socorro? Cadê aquele homem que viu o mestre curar a sua sogra? Cadê aquele homem que viu a transfiguração? Cadê aquele homem que viu Lázaro sair da sepultura com 4 dias? Cadê aquele homem que viu a filha de Jairo sair do óbito? Cadê Pedro agora com a sua fé tamanha, com a sua coragem, com a sua pose de apóstolo, que eu sou, que eu posso, que eu faço, achando que é alguma coisa, que é o pão da boca, o mamão porque é pastor, porque é obreiro, porque é dirigente, e vem aqui em cima, mas é falho, é homem, um apóstolo, um discípulo, um homem usado por Deus, esmurece, cai, desfalece. Os homens pegam Jesus com paus e tocha e todos o deixam. Diz-nos a Bíblia que Pedro para e percebe o que tinha feito. O que ele faz? Ele volta, mas não volta, obreiros, percebam a dimensão. Ele não volta com o mesmo vigor, ele não volta com o mesmo ânimo para buscar o Senhor. Ele volta e segue o Senhor. Como, irmãos? Como? De longe. Ele não volta com aquela coragem de apóstolo. Ele volta e segue de longe. Por quê, pregador? Porque ele pecou. Porque ele pecou. E quem peca fica fraco. Quem peca não tem força. Quem nega o mestre fica igual a mulher do fluxo de sangue, morrendo aos poucos a cada dia. Pedro pecou, mas disse: eu vou seguir a ele, nem que seja de longe, eu vou seguir a ele. Eu me arrependo, Jesus, do que eu fiz. Lá vai o mestre para o palácio, pega o mestre, entra no primeiro pátio, e Pedro fica de fora, olhando tudo acontecer. Diz-nos a Bíblia que a primeira criada reconhece Pedro e diz: olha, eu lhe conheço, homem. Tu és o discípulo dele. Não sou não. Tu é, porque o teu linguajar lhe condena.